Mas, por exemplo, para a pessoa que quer ter esse resultado, por exemplo, que tu tens e manter o ano inteiro a sua aparência, de quanto em quanto tempo é recomendável eu fazer o meu botox, meu microagulhamento, para eu me manter sempre bem? A gente tem um protocolo ali na clínica que o paciente ele faz 3 botox no ano, um a cada 4 meses, tá. Então a gente tem esse protocolo, só que 30 dias antes de cada aplicação a gente faz um tratamento de pele. A orelha é algo que impacta muito, eu acredito que sobretudo nas mulheres. E o procedimento de vocês é algo totalmente revolucionário, porque é algo com baixíssimo impacto e que a pessoa resolve ali. Na tua clínica, ela chega no mesmo dia, já resolve o problema e a recuperação é muito tranquila. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse procedimento exclusivo de vocês, né? E veio uma voz, assim, na minha cabeça, assim, mais nítido, assim: Uhum, "Não cobra". Aí fiquei pensando daqui a pouco de novo: "Não cobra". Eu disse: "Não vou cobrar". uhum. Vou obedecer essa voz. Aí eu dei o espelhinho pra ele, ele se emocionou ali, começou a chorar, né, até eu falo no vídeo, esse vídeo teve muitas visualizações no TikTok que eu acabei postando. Por quê? Porque era um cara que colava as orelhas com super bonder. E eu ainda falei assim: "Pô, ele tá chorando, ele nem sabe da notícia que eu vou dar pra ele ainda". Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. A imagem, ela é muito mais do que estética. Ela mexe com os nossos sentimentos, com a nossa autoestima. E para falar um pouquinho sobre isso, estou recebendo hoje aqui o Dr. Matheus Cordeiro. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, obrigado, é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês, ainda mais numa área que eu sou apaixonado. É, com certeza, e é muito satisfatório receber profissionais, que assim como nós, têm amor pela sua profissão. E eu acho que isso faz toda a diferença e é perceptível, não somente no serviço, mas, sobretudo no feedback dos clientes. Vocês são muito ativos nas redes sociais de vocês e nós acompanhamos ali diversas histórias, né. E nós queríamos falar um pouquinho, porque muita gente às vezes tem um preconceito sobre os procedimentos estéticos, achando que é algo fútil, quando na verdade tem muita gente que tem sérios problemas emocionais, baixa autoestima, falta de confiança, por ter insegurança com seu corpo, sobretudo com a questão das orelhas, né, as famosas orelhas de abano, não sei se tem um nome mais correto para isso, mas é um trabalho que tu tem uma grande expertise, sobretudo na questão de ser um procedimento menos, invasivo e que acaba, mudando muito a vida e a perspectiva dessas pessoas, a autoestima dessas pessoas, né. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro ponto ali que tu comentaste sobre os procedimentos estéticos, né. Então, por exemplo, coisas que a gente faz na clínica hoje, botox, preenchimento, né, que tem muitas clínicas que fazem isso, mas desde o início, quando a gente começou a trabalhar, com esse tipo de procedimento, a gente sempre prezou pela naturalidade. Então hoje é uma coisa que está mais em evidência até, né, o pessoal pegando esse gancho da naturalidade, empresas de marketing que fazem marketing para clínicas estão, né, focando nisso, na naturalidade, e aí a gente vê que desde o início a gente sempre esteve certo, porque, enfim, a gente pegava pacientes, assim, que, buscavam o exagero, né, para realmente mostrar que fizeram algo. E a gente acabava que a gente pegava e conversava e dizia: "Não vai ficar muito legal no teu rosto isso que tu quer fazer", sobre ácido hialurônico, às vezes preenchimento labial com exagero. Então a gente sempre foi mais para essa linha da naturalidade. A gente falando sobre a questão do rosto e harmonia facial, existem parâmetros que a gente deve obedecer também, inclusive parâmetros anatômicos de segurança, né, para preenchimentos ou para bioestimuladores de colágeno, até para o botox também. Então a gente sempre seguiu essa linha da naturalidade e é onde a gente segue até hoje e é onde a gente sabe que não vai errar e o paciente vai sair satisfeito da clínica. Né, a É. nossa imagem, ela é uma coisa que ela transmite, né, o ser humano leva 3 segundos para te analisar e traçar um perfil. Então a gente hoje cuida da imagem de muitas pessoas, de alguns famosos inclusive, e é a linha que a gente segue é essa linha aí.
Ah, com certeza, eu acho que um ótimo procedimento é aquele que consegue, corrigir os defeitos da pessoa, mas sem descaracterizar essa pessoa. Aquilo que tu bate o olho e diz assim: "Nossa, Matheus, tu tá muito bem, não sei te dizer o que, mas tem algo especial em ti", e não aquela coisa gritante, tipo: "Nossa, tua boca tá gigantesca", Sim, ou "Tu está todo esticado com um monte de plástica". E eu acredito que hoje as pessoas estão buscando essa naturalidade, não é à toa que nós vemos vários casos de famosos que fizeram procedimentos mais agressivos e agora estão retrocedendo exatamente. esses procedimentos, né. Eu acho que a tendência hoje é buscar essa naturalidade, de corrigir os defeitos, mas sem descaracterizar a pessoa. Como é que a pessoa consegue ter um equilíbrio? Isso daí é vocês, por exemplo, eu chego na tua clínica lá e quero fazer um procedimento, quero fazer um botox, ou quero fazer, a papada. Vocês fazem esse diagnóstico e, se for o caso, dizer para mim assim: "Não, Thiago, isso aqui tu tem que fazer, isso aqui tu não deve fazer, isso aqui tu quer pegar mais pesado, tem que ser mais leve". Como é que funciona esse diagnóstico? Com certeza. Vamos sobre o que tu comentou anteriormente. Às vezes nem é um defeito da pessoa, né? Às vezes são pontos que a gente, como profissional e com uma análise mais técnica, pode apontar e dizer: se a gente fizer um preenchimento de mento, por exemplo, de queixo, a gente consegue uma harmonia melhor. Homens ou mulheres que têm o rosto mais fino, a gente pode fazer um preenchimento de mandíbula e realmente deixar o rosto mais harmônico. Assim como outras áreas da face, né? Quem tem já 35 mais, fazer um bioestimulador de colágeno, às vezes pouca quantidade já é uma coisa que dá resultado, então a gente seguindo nessa linha aí, eu acho que sempre é a melhor escolha. Então o paciente vai chegar na clínica, a gente vai fazer uma anamnese, vai conversar com o paciente, e aí é a melhor situação. É onde a gente vai sentar frente a frente e vai entender qual a queixa principal do paciente. E aí ele vai dizer a dor dele. Porque às vezes uma coisa que eu estou analisando nem é o que incomoda. Já aconteceu diversas vezes, né? Às vezes o paciente chega na frente, né? A gente já sei o que que ele quer fazer. Aí o paciente conta outra coisa totalmente diferente, né. "Ah, o que me incomoda, vai ver tá enrugado, tá com a pele ruim. Ah, o que me incomoda é a papada. O que me incomoda é a orelha. O que me incomoda é a maçã do rosto". Então a gente precisa ter essa conversa e deixar com que o paciente, nos conte o que que seria a melhor situação para ele. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um planejamento para poder entregar o melhor resultado com o alinhamento entre paciente e o profissional. Uhum. Sabemos que tu preza muito por procedimentos que não seja muito invasivo para o paciente e que traga, o mínimo impacto possível, né. Por exemplo, pegar um paciente que seja um pouco mais velho, que tenha bastante sinais, bastante ruga, que não teve o histórico de se cuidar. É possível para esse paciente fazer tratamentos não cirúrgicos que dê para ele o resultado que ele estima? Com certeza, e nós temos casos maravilhosos, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar na clínica que a gente pode fazer a parte cirúrgica, ou a gente pode fazer a parte não cirúrgica, como os preenchimentos, como bioestimuladores, como botox, como enfim, tudo que a gente estava falando até agora. Mas nós temos casos de pacientes com. Eu tenho um caso de um paciente homem que não foi feito absolutamente nada cirúrgico. Mas a gente fez um protocolo com ele de 1 ano, com tratamento de pele, com preenchimentos com ácido hialurônico, com bioestimulador de colágeno Elancê, que eu sou apaixonado pelo resultado do Elancê, né, não ganho nada para estar falando e fazendo essa propaganda, mas é um produto que eu me identifiquei muito desde o início e foquei muito no conhecimento desse produto. Então hoje é uma coisa que eu coloco junto no meu protocolo, e a gente entregou um resultado maravilhoso para ele. Mas sim, pacientes que tem casos que tem que ser cirúrgico, né, pacientes que já têm uma certa idade, nível de flacidez, e aí às vezes realmente precisa cortar ou papada, então enfim, tem coisas que precisam ser cirúrgicas, mas outras coisas não precisam e a gente pode sim, ir seguindo nessa linha sem cirurgia. Importante que os pacientes que gostam de se cuidar, eles já comecem a visualizar e gerenciar o seu envelhecimento, para que lá na frente não, que nem tu comentou: "Ah, nunca fez nada". Então se muitas vezes tu começar
ali com 30, 35 anos a controlar e gerenciar o envelhecimento, bem provavelmente que até uma parte cirúrgica seja colocada 10, 15 anos para frente aí. Uhum. Falando um pouquinho sobre esses cuidados, pegando o exemplo que tu mencionaste, assim, de uma pessoa de 35, 40 anos, quais são os cuidados que ela tem que ter e qual é a frequência que ela deveria buscar esses cuidados? Bom, vamos falar desde o básico que todo mundo sabe é o protetor solar, né? Porque existe a ação do fotoenvelhecimento. Então, o cuidados com a pele é muito importante. O Quem já visualiza que tem linhas de expressão, o Botox é uma coisa que é muito eficaz. E muita gente acha, às vezes pessoas leigas chegam na clínica, né? Acha que o Botox tu vai aplicar em cima da linha de expressão, né? O Botox ele é a toxina botulínica, ela vai agir na contração muscular. Então, quando a gente faz e aplica na região de testa, por exemplo, né, nesse músculo frontal, a gente impede a contração do músculo. Então, a gente limita a movimentação e faz um bloqueio parcial do músculo. Então, quem é que vai lá e vai recuperar e regenerar essa linha de expressão? Foi o Botox que fez isso? Não, o Botox ele só fez o bloqueio. É o nosso organismo que vai regenerar essa linha, né? Então é que nem as linhas das mãos, eu sempre dou o exemplo, tá? Por que que surge as linhas das mãos? Porque a gente movimenta muito e a gente faz muito trabalho e vai quebrando a nossa epiderme aqui e vai gerando essa linha que querendo ou não, é uma lesão. Na testa ou nos pés de galinha ou na glabela é a mesma coisa. De tanto a gente movimentar, a nossa pele vai quebrando. Então, quando a gente faz o bloqueio, o nosso organismo é responsável por essa regeneração de tecido. Então, tem coisas básicas que a gente pode fazer e que dão resultado. Então, o tratamento de pele, como um microagulhamento, hoje tem o Exossomos e PDRN, que é o que tem hoje, né? É muito moderno na questão de regeneração de tecido. Então, a gente faz muito na clínica, né? Microagulhamento com exossomos e PDRN, que são ativos. Então, tem isso, tem um peeling que a gente pode fazer, agora no inverno é mais indicado. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e iniciar um tratamento e seguir um protocolo aí para a gente entregar o resultado que o paciente deseja ou até mais do que ele deseja. Eu tenho ficado muito impressionado com os resultados de alguns trabalhos que eu vejo na internet e queria te perguntar o seguinte: sabemos que o Botox ele paralisa, né, a nossa musculatura e vai, digamos assim, Assim será? e vai impedir da gente ficar, fazendo aquela movimentação para reforçar ou aprofundar as nossas linhas de expressões, mas isso não resolve o problema, como bem tu mencionaste, ele tem um bioestimulador, tem o microagulhamento, tem o peeling, mas eu queria te perguntar o seguinte: esses procedimentos, eles conseguem de certa forma, retroceder o estágio que tu estás? Então vamos supor, tu me pega hoje, eu estou com sinais de expressão, aí tu fez o botox, obviamente para congelar, ainda mais eu que sou um cara mega expressivo, né, então congelou, parou ali, vai fazer esses procedimentos, eu consigo recuperar um pouco do, digamos assim, desses sinais que eu já adquiri, que já estão presentes, no meu rosto ou não? Consegue, né, ainda mais fazendo um tratamento, quando a gente monta um protocolo de pele, por exemplo, tá, vou te dar o meu exemplo, cara, hoje eu prefiro do jeito que eu tô, pegando as minhas fotos com 47 anos, do que com 25. Eu já peguei várias fotos minha com 25, com 27, com 30 e hoje com 47 anos a minha pele tá melhor, né, claro, eu pego onda, então eu tive uma juventude com muito sol, pegando muito sol, eu velejo também, então sempre verão é muito sol que eu pego, mas sempre também cuidei com o uso de protetor, e hoje dentro da clínica, a gente faz os nossos próprios protocolos, né, minha esposa faz em mim, eu faço nela. Então a gente consegue sim um resultado melhor, respondendo a tua pergunta mais direta, a gente consegue um resultado magnífico inclusive, com os protocolos que a gente monta. É, realmente, sobre isso que tu falou, eu também vejo as fotos do passado e hoje em dia é muito recorrente essa questão da pessoa se ver nas fotos atuais e se achar melhor do que era no passado. Inclusive, tu pega programas que nem esses do Silvio Santos, de namoro na Já vi, TV, e tu olha as pessoas com já 20 e vi. poucos anos, meu Deus do céu, parece que Cara, são que loucura mais aquilo, né? velhos do que nós, assim, Loucura aquilo, é uns, é um, eu vi. todo mundo é bonito aos olhos de Deus, mas é uns bichinhos ali que é difícil de digerir. Mas, pô, por exemplo, tu tá muito bem com
com a tua aparência ali, e eu queria saber justamente sobre isso, porque, por exemplo, tu e a tua esposa tem a clínica ali, tem os recursos de um poder cuidar do outro. Mas, por exemplo, pra pessoa que quer ter esse resultado, por exemplo, que tu tens, e manter o ano inteiro a sua aparência, qual é que é a periodicidade que ela precisa, fazer os procedimentos? Tipo, de quanto em quanto tempo é recomendável eu fazer o meu botox, meu microagulhamento, para eu me manter sempre bem? Não quero ter aquele, como é que se diz quando derrete a cara que as Sim. pessoas comentam, né? Cara, a gente tem um protocolo ali na clínica que o paciente ele faz 3 botox no ano, um a cada 4 meses, tá. Então a gente tem esse protocolo, só que 30 dias antes de cada aplicação a gente faz um tratamento de pele maravilhoso. Então por quê? Porque a gente prepara a pele para depois de 30 dias receber a toxina botulínica. E aí a gente criou formas de pagamento que criou uma acessibilidade para várias pessoas, né. Então a gente tem hoje opções de cartão, de boleto, desconto à vista. Então a gente começou a fazer esse protocolo, porque eu tive um feedback na clínica de 2 pacientes no mesmo dia, porque a gente não tinha esse protocolo junto. A gente tinha um protocolo de botox, um protocolo de pele, né, alguns inclusive. Mas, no mesmo dia eu recebi uma paciente e olhei pra ela e disse: "Nossa, mas como tá bonita a tua pele". Daí ela comentou assim: "Ah, não tô fazendo só botox, eu tô fazendo tratamento de pele de vocês aqui também". Daí tá, mas essa informação passou batida, assim. Aí de tarde chegou uma outra paciente para fazer o retorno do botox também, e eu olhei e disse: "Pô, que bonita que tá a tua pele". Daí ela disse: "Ah, não tô fazendo só botox, tô fazendo tratamento de pele de vocês". Daí me deu: "Opa, não, parei que tem alguma coisa aí". Aí foi aonde eu comecei a realmente a catalogar isso. E daí eu peguei pacientes que faziam um, 2 e 3 botox no ano, quem fazia e quem não fazia tratamento de pele. Claro que foi meio óbvio, assim, porque quem faz mais vai ter um resultado melhor, mas eu queria realmente ter essa certeza e ver o quanto isso, melhoraria realmente a situação de cada um com determinado tratamento de pele para um, 1 ou 2 ou 3 botox para outro. Então a gente hoje tem esse plano e esse protocolo anual que o paciente paga mensal. E aí a gente já deixa tudo programado durante o ano, né, e com valor acessível. Então, antigamente, muito antigamente, o botox era só para quem tinha dinheiro, hoje não, hoje a gente tem um acesso, né, para mais pessoas, e aí, cara, a gente faz em corretores de imóveis, em jogadores de futebol, que são meus pacientes lá no Rio Grande do Sul, pessoas famosas, humoristas, né, Cris Pereira aí, que é nosso paciente também, né, que já teve aqui inclusive, né. É um Então querido. assim, a gente a gente tem um prazer enorme em cuidar dessas pessoas, porque a gente vê que melhora realmente, que a pele melhora, né, e que a autoestima melhora, que é isso e esse é o nosso propósito, é a transformação, né. Não importa se é por botox, por lipo de papada ou por orelha, o Uhum. negócio é transformar as pessoas e fazer com que as pessoas saiam da clínica se sentindo bem e felizes, enfim, é isso. É, certamente, né, e isso que tu falou, esse plano que vocês têm na clínica é muito interessante, porque eu já vi vários relatos de empresários, de pessoas que falaram assim: "Nossa, eu preciso marcar urgente a minha volta à clínica, porque a minha cara já está derretendo". E isso causa um impacto, uma insegurança muito grande, porque hoje o nosso rosto ele virou mais do que nunca um cartão de visita, então a gente é Com certeza. analisado sobre todos os aspectos, não é só a nossa rede social, o nosso Instagram, é o nosso sorriso, é a nossa roupa, mas sobretudo o nosso rosto, a nossa pele. Então, hoje uma pessoa que ela não tem uma pele bem tratada, tá com muitos sinais de depressão, acaba passando uma mensagem, queira ela sim ou não, de desleixo, né. Então isso daí acaba, digamos assim, prejudicando ela profissionalmente também. Então tu ter um acompanhamento para tu não correr o risco de, passar o efeito e tu tá sempre bem, tá sempre e até pela questão, pensando a longo prazo, né, de tu manter a tua pele sempre cuidada e de tu fazer essa recuperação, né, porque daí tu tá sempre estimulando ali. Em paralelo com isso, da parte de suplementação e nutricional, tem alguma recomendação que tu faria que as pessoas normalmente pecam e isso pode repercutir na duração e nos resultados do tratamento de vocês? Também tem essa parte a gente tem um outro profissional médico que nos auxilia, né, então a gente pode marca uma consulta com o médico vai fazer todo um acompanhamento hormonal, nutricional, enfim, né, para que nós
consigamos resultados melhores. Então tem toda essa parte, ela está interligada, né? O nosso corpo é um só. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito estressada, nível de cortisol altíssimo, então provavelmente vai estar com níveis de testosterona, níveis hormonais mais baixos, vai estar com o rosto com aspecto de derretimento, de envelhecimento, por causa que o cortisol é um hormônio que em excesso ele não é bom. Então tem todas essas questões, elas estão interligadas e sim, a gente pode traçar protocolos e planejamentos para diversos tipos de situações, né? Por isso é importante a anamnese, essa conversa com o paciente. Na minha consulta, eu pergunto como que está o teu sono, e ali a gente identifica outros problemas que não são estéticos, né? Então, peguei um paciente esses dias agora que estava com um sono horrível, que estava treinando mal. Então, ali eu consegui identificar alguns outros problemas que ele precisaria dar um foco maior antes da gente partir para a área estética, Uhum. né? Então, tem muito isso, sim, e tem total ligação. É, até para as pessoas terem um entendimento de que tem que fazer a sua parte também, porque senão depois atribui apenas ao profissional que fez o procedimento, mas ela também não, fez as medidas que ela necessita, e o nosso corpo, ele reflete Com aquilo que a certeza. gente a nossa rotina, né, se a gente não se hidrata, não dorme, não faz o que é necessário, fica difícil da gente desempenhar em qualquer coisa. Eu acompanho muito na internet, os depoimentos e o quanto impacta essa parte visual e principalmente a autopercepção que a pessoa tem, após um procedimento. Eu já vi muitos antes e depois, por exemplo, de pessoas com muitas marcas de expressão, com botox ou um procedimento estético desse tipo, mas nada se compara aos vídeos que eu vi nas tuas redes sociais, por exemplo, dos procedimentos da automodelação. Então tu vê, porque a orelha é algo que impacta muito, eu acredito que sobretudo nas mulheres, não que não impacte nos homens, os homens sofrem muito com isso, mas as mulheres, até por serem mais vaidosas e por impactar mais, eu acredito que as orelhas para elas, poxa, eu já vi vários, testemunhos ali, várias histórias muito bacana. E tem pessoas que passam a vida inteira, com esse problema, escondendo, prendendo as orelhas, utilizando bonés, chapéus, cabelos e fazendo várias, táticas, né, e acabam não, fazendo a correção desse problema, justamente por achar que a única solução é uma questão cirúrgica, um alto impacto, ter medo. Eu confesso que eu particularmente sou um cara que eu sou meio avesso a cirurgias, né, então não gosto muito da ideia. E o procedimento de vocês é algo totalmente revolucionário, porque é algo com baixíssimo impacto e que a pessoa resolve ali na tua clínica, ela chega no mesmo dia, já 45 resolve minutos. já resolve o problema e a recuperação é muito tranquila. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse procedimento exclusivo de vocês, né? Vamos falar um pouquinho. Na questão ali do impacto emocional, os homens e mulheres, vou te falar que é o mesmo impacto. Os homens só não demonstram tanto na questão de choro e de se emocionar, porque tem aquela história que o homem não chora, né? Uhum. Mas que daí é um outro problema. Mas, cara, tem um nível de impacto de igual para igual. A questão estética, muitas vezes, o que a gente faz com botox, preenchimento labial, nós já tivemos vários pacientes que se emocionaram na clínica ao se olhar no espelho, mas realmente, o da orelha é disparado, assim, o procedimento que mais causa emoção, porque é uma coisa que às vezes vem acarretando um trauma desde pequeno. E, por exemplo, um procedimento estético ali normal de uma ruga, às vezes surgiu uma ruga com 30 anos, 35 anos e a ruga está incomodando há 2 anos. Agora a orelha sofreu bullying na escola, Sim. aí depois da escola, às vezes, muitas vezes começa dentro da família o bullying, né? Um tio que puxa a orelha, eu chamo de orelhudo, ou tá fazendo um churrasco, chama a pessoa, vem cá abanar o churrasco aqui pro tio. Eu já tive vários depoimentos desse, testemunhos desse na clínica, né? Então, tem isso, e aí isso vai causa uma ferida enorme, que cada vez que se toca nisso, vai sangrar. Então, a gente recebe essas pessoas, e as pessoas sentam na minha frente na hora da consulta, e muitos já choram na consulta. Por estar ali já na minha frente, já é a realização de um sonho. Eu tive um paciente que veio da Colômbia,
e ele era da Venezuela, foi para Colômbia, começou a acompanhar meus vídeos, e aí um dia ele falou pro pai dele, um dia eu vou fazer as orelhas com esse cara. E aí foi indo, foi indo, foi indo, que, cara, eles acabaram caindo aqui em Balneário Camboriú e ele veio fazer a automodelação comigo. Há poucos dias atrás, agora, eu tive um paciente que veio, a mãe e o filho vieram da Nova Zelândia, especialmente para fazer a automodelação comigo, ficaram um mês hospedados aqui no Brasil, e aí voltaram para Nova Zelândia realizados assim, e o ano que vem eles vão trazer o outro filho que também precisa. Mas como ele é menorzinho, ainda não incomoda tanto, né? O Max, que foi esse menino que veio da Nova Zelândia, eu acho que ele tem 12 anos, então já é uma coisa que está incomodando a criança, o pré-adolescente ali com 12 anos, ele já está se incomodando, porque às vezes já tem uma menininha na escola que ele gosta, e aí ele já começa a ter um pouco mais dessa vaidade. E aí é onde toma atitude de fazer. Mas, cara, essa questão da automodelação para crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, que eu já fiz todas as idades que tu imagina, eu já fiz dos 6 anos aos 80, eu já fiz automodelação, tá? E todos é um impacto tremendo, assim. Então, eu já fiz profissionais da área médica, eu já fiz todas as profissões que tu imagina, eu já fiz a automodelação e todas, independente de profissão, de sexo, de classe social, todas são muito impactadas, assim, né? E realmente é um procedimento que é sem cortes, é definitivo, e a gente acaba que tu aprende a técnica e tu vai aprimorando e a gente vai estudando mais, e pela experiência e a expertise de fazer em vários pacientes com vários tipos de orelha, com vários tipos de trauma, tu vai seguindo numa linha que o procedimento ele se torna único, Uhum. né? Então hoje a gente faz uma suavização da cartilagem, né? E o nome do meu método é Otto Expert Método Suavize de Otomodelação, foi para registro inclusive no INPI. Uhum. Então, se faz essa suavização da cartilagem, aí isso é por trás, né? Por quê? Porque a orelha ela tem uma mola, a característica da orelha é de mola, porque a gente aperta, ela empurra o dedo para voltar, né? Se fosse, eu sempre comento isso com o paciente na hora da consulta. Se fosse uma característica de um arame, eu ia colocar, ela ia ficar, Uhum. mas infelizmente não. Ela tem uma característica de mola. Então tem gente que tem a cartilagem extremamente rígida. Então eu preciso fazer uma quebra dessa memória da cartilagem. É aonde se faz essa suavização por trás. Então a gente faz a suavização com um pequeno pertuito, um furinho aqui atrás da orelha. Uhum. Depois disso que a gente fez a suavização, aí a gente passa os fios e põe a orelha no lugar. Como a gente fez esse procedimento de suavização por trás da orelha, concorda comigo que aqui atrás da orelha tem uma pequena lesão agora? Sim. Quando Só para entender, essa suavização que tu fala seria um desgaste da cartilagem? Mais ou menos isso, Aham. tá? É uma desorganização do pericôndrio e da cartilagem. O pericôndrio é o que recobre a cartilagem, Sim. tá? Então a gente faz isso, e ali vai ter uma pequena lesão. Ok. Quando a gente passa os fios e ajusta a orelha para trás, quando ela entrar em contato lá, ela vai cicatrizar e nós ficaremos independentes do fio, tá? Então, se quiser tirar o fio depois, até pode ser retirado, tá? Mas o fio, ele vai fazer, ele exerceu um papel ali por uns 4, 5 meses, até a orelha estar em completa cicatrização e a orelha não tende a voltar mais para o lugar, tá? Muitos casos, às vezes, o paciente olha assim no feed no Instagram, "Ah, a orelha está muito colada." É quando o paciente sai da clínica, porque a Uhum. orelha incha um pouquinho, quando desincha, ela ajusta, ela vai voltar de 10 a 30% ali, Uhum. tá? Mas é um procedimento de extremo impacto emocional, assim. E eu acabo me emocionando junto, né? Porque a gente vai pegando cada história ali de pessoas que vão nos contando ali relatos mesmo de infância, que não ia mais para a escola, e aí pais, avós acabam às vezes me procurando no desespero porque a criança tomou a decisão de não ir mais para a escola. Enquanto não resolver, não vai mais. Eu tive vários casos.
de pais e avós que me ligaram, pelo amor de Deus, ajuda o meu filho, ajuda o meu neto, que hoje ele decidiu que ele não vai mais para a escola. Realmente é um impacto muito grande e muitas vezes não tem o que fazer, porque em muitas escolas, por exemplo, eles proíbem o uso de boné ou qualquer Sim, tipo de cobertura na cabeça, né, e acaba sendo um alvo e traumatizando, né, e às vezes são traumas tão profundos que vão se perpetuar ao longo de toda a vida sim. daquela pessoa e às vezes até tira o foco, né. Tem alguns empresários, amigos meus que eu conheço que, quando eles vão se comunicar, as pessoas ficam com o foco nas orelhas dele em vez de focar em todo o conteúdo, toda a qualidade que ele tem ali para oferecer na sua expertise, né. Esse procedimento ele leva quanto tempo para ter, assim, uma cicatrização para a pessoa ficar, digamos assim, liberada? Cara, a gente já teve ali casos na clínica de 2 semanas o paciente tá com a orelha perfeita, assim, né. Alguns pacientes demoram um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas a questão toda é que o paciente sai da clínica com um curativinho cor da pele, vai usar a faixa por 3 dias, depois de 30 a 60 dias só para dormir, tá, mas em poucos dias o paciente já está com a orelha sem o curativo, praticamente normal, assim, com algum hematoma, alguma coisa assim, mas super tranquilo de sair na rua. A gente sempre indica que o paciente fique 1 dia de repouso em casa, tá, e 10 dias do exercício, mas com 1 dia de repouso é o suficiente. Às vezes uns vêm: "Ah, vou esperar minhas férias para fazer", cara, não precisa. Uhum. É super tranquila a recuperação, 2 dias ali o paciente já vai estar, sem nada de dor, né, a gente também pode controlar isso com uma medicação ali, se tiver com uma dor muito excessiva, né, mas, a maioria dos casos aí, as pessoas só tendem a elogiar, assim, o procedimento e o pós. E quem tem o desejo de fazer o procedimento pensando numa vida pós-procedimento, tem algum cuidado que essa pessoa tem que levar consigo, ter que carregar? Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que utiliza fones de ouvidos, sem fio, e tem alguns modelos esportivos de corrida que tem aquelas alças, né, que Sim. digamos que encaixa na orelha. Isso aí seria algum problema? Ou, por exemplo, a pessoa que quer praticar uma arte marcial, tipo um jiu-jitsu da vida, estou levando a um caso Extremo. extremo, mas só uma dúvida, a pessoa tem que ter algum cuidado, algum resguardo ou depois de um certo tempo isso se torna normal? Tem que ter. Tá, mas, por exemplo, caso do jiu-jitsu, cara, existe um protetor, tá, e eu sei bem o quanto é traumático o jiu-jitsu, porque eu sou faixa preta e já dei aula, né, 4 anos. Então, a lapela do kimono, ela é uma lapela grossa de EVA e o kimono é um tecido trançado. Então, uma coisa clássica do jiu-jitsu é o estrangulamento. Então, quando às vezes o cara tenta te estrangular aqui, tu vai te proteger aqui, proteger o teu pescoço, tá? Então tu vai baixar aqui a cabeça e vai pegar realmente, né, nessa parte da mão aqui, e aí a lapela vai pegar aqui. Isso vai causar um trauma nas orelhas, tanto que causa um trauma em quem não tem nenhum procedimento na orelha, Sim. fica com aquela orelha, né, de couve-flor, que muita gente fala. Uhum. Então tem que ter um cuidado sim, e tem que usar um protetor, tá? Eu até indico para quem é paciente, vai treinar jiu-jitsu ou já treina jiu-jitsu, tá? Que tem um protetor da Pretorian, que eu usei um período até, que a orelha fica bem encaixada lá dentro, tá? E aí usa na hora de rolar, na hora da luta propriamente dita, na passagem de técnica ali até não precisa, mas na hora da luta, né, é o importante usar, tá? Capacete também, capacete de moto, andei de moto, para ele ser eficaz, ele tem que ser justo. Uhum. Então, quando tu vai botar o capacete, a orelha dobra assim, ó, tá? Tem que usar uma balaclava também. Então, cara, são cuidados que depois que o paciente faz, ele vê que é tranquilo. Assim, eu falando, parece que é um cuidado excessivo, tá? O problema é ficar fazendo isso aqui na orelha, ó. Que nem o barbeiro vai cortar o cabelo, o homem, né? O cara vai lá e faz isso aqui. Então, muitos pacientes relatam que é super tranquilo para o barbeiro não fazer isso. Ele faz isso porque é melhor para ele, mas se tiver que cortar o cabelo sem dobrar a orelha, é melhor. Então, Uhum. tem um período que tem que ter esse cuidado, porque ainda está em fase de cicatrização.
É, certamente, né, como todo procedimento tem que ter os seus cuidados para minimizar as chances de qualquer risco. E para a gente finalizar aqui, falando em riscos, na verdade não é bem riscos, existe algum sintoma no organismo da pessoa ou alguma característica especial que possa vir a dar algum problema futuro, por exemplo, do procedimento, retroceder, de ela ter algum problema no futuro, ou ele é imune a esse tipo de problema? Cara, todo procedimento estético ele corre o risco de ter alguma intercorrência, né? Na questão da automodelação também não é diferente. Então, o que que acontece? É exatamente esse cuidado que tu comentou, precisa ter esse cuidado. Então, metade do procedimento é minha responsabilidade, a outra metade é do paciente por esse cuidado que ele tem que ter, né? Mas, por exemplo, já peguei casos que chegaram para mim com o paciente desesperado, com uma infecção, e aí a gente viu que não foi feito da maneira correta. Então tem muito isso. E até eu tenho alguns casos publicados ali no meu Instagram, mas o foco não é, né, bater, né, nessa questão, o foco é mostrar o quanto o nosso procedimento ali ele é eficaz Uhum. e é bem feito, mas eu já peguei muitos casos com intercorrências graves de otomodelação, que a gente teve que retirar fio, que a gente teve que esperar a orelha cicatrizar ali, passar os níveis de inflamação e infecção para poder refazer e passar de novo esses fios ali por dentro, tá? E inclusive pegamos intercorrências graves de otoplastia cirúrgica, né? Eu tenho um caso de uma paciente que me procurou e aí ela estava com uma dor na orelha, e ela tinha feito otoplastia há 8 anos atrás. Uhum. E ela disse: "Ah, eu nem mexo na minha orelha, porque eu tenho medo e porque dói", enfim. Aí eu botei a minha lupa e fui avaliar. Daí prendi o cabelo, isolei a orelha aqui, né, a gente tem um material estéreo que a gente usa lá, que isola a orelha aqui de um tecido de TNT, e aí eu fui olhar a orelha atrás. Cara, a orelha tinha uma massa, pra tu ter uma noção, a orelha tinha um buraco atrás e foi criando de sujeira uma massa, que eu tive que pegar um instrumento cirúrgico, como uma pinça, e puxar isso, e quando puxou, cara, tinha um cheiro de infecção, assim, Nossa. e isso ela estava há 8 anos com dor. Uhum. 8 anos. Então nós temos casos bem extremos, assim. E aí eu fui ver, tinha fios da otoplastia expostos, totalmente expostos. Eu não sei como é que ela não teve uma infecção grave. E aí a gente teve, na hora ali eu já cortei, já puxei esse fiozinho de dentro, Uhum. e aí a gente esperou ali uns 20, 30 dias para refazer o procedimento. E aí sim passar o fio, porque a orelha ela tinha realmente aberto, por isso que ela já me procurou, Sim. né? Então ela procurou: "Ah, minha orelha está aberta e eu tenho dor. Não consigo botar a cabeça no travesseiro para dormir", só que como foi muito traumático o pós da autoplastia, eu não procurei mais o médico e não quis voltar no médico. Só Uhum. que ela disse que agora tá demais. Aí eu estava vendo teus vídeos e eu resolvi te procurar. Então a gente resolveu o caso dela e de inúmeros casos que chegaram para nós. Gente que já fez 2, 3, 4 vezes, né, mas daí fez o método convencional, não fez o método com a suavização de Sim. cartilagem, né. Então é isso. Eu sei que é uma pergunta difícil, não sei se tu vai ter resposta, mas tu tem ideia de quantos casos tu já atendeu? Mais de 1.500. Nossa, Uhum. são muitos casos, né. É, e aí se tu olhar no meu Instagram, não tem tudo publicado, Aham, porque muita gente não deixa publicar. Tem vergonha, sim. né, mesmo estando bem bonito depois, não gosta do antes, foi muito traumático, esse período de escola, de família, então mesmo assim não deixa a gente publicar. A gente tem os casos catalogados, né, porque a gente tem casos que a gente deixa nos arquivos da clínica ali de antes e depois, mas, a grande maioria ali a gente não posta, né. Mas tem pessoas que até gostam de postar e querem que a gente marque no Instagram, porque estão mais felizes. E cara, tanto para os procedimentos estéticos ali, tradicionais ali, como o botox, enfim, quanto de automodelação, quanto de papada, né, é impressionante o relato das pessoas quando se trata de autoestima, assim. Uhum. Pessoas que nos comentam: "Nossa, eu tô trabalhando melhor, eu tô rendendo mais no meu trabalho, eu tô me vestindo melhor". Eu já contei um caso, até contei essa semana também, um caso de uma
uma mulher que eu fiz preenchimento labial, preenchimento de malar, olheira e botox. E ela foi fazer na clínica para se separar. Uhum. Ela foi, ó, daqui 45 dias eu vou me divorciar. Aí chegou em casa, o marido elogiou, ela aceitou bem, saíram para jantar. Daí, Nossa. quando ela veio fazer o retorno dos preenchimentos, que foi Aham. 45 dias, ela Sim. disse: Tu salvou o meu casamento. Eu tava fazendo terapia e não tava adiantando. Eu fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não adiantou. E aí eu vim aqui, eu me gostei tanto e eu consegui perceber que o problema era eu e não era o meu marido. Eu ia perder um excelente pai, eu ia perder um excelente marido fiel por causa que eu não estava bem comigo mesmo. É, muda muito, né, a É, autoestima ela é algo, assim, que ela é determinante na nossa vida, porque se a gente não se sente bem consigo mesmo, fica difícil da gente também conseguir é. interagir com E outra muita pessoa. gente acha, cara, que é uma despesa, que é um gasto e não interpreta isso como um investimento, né? E é um investimento na gente, é um investimento na nossa imagem, como tu comentou antes ali, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar. E a nossa imagem hoje é o que realmente é o que vende. Se a pessoa não trabalha com venda e não se incomoda, tá tudo certo. Mas para quem se incomoda, Ah, estamos aqui. mas quantas coisas, são mais caras e são perecíveis, né, então, por exemplo, toda pessoa ela acaba gastando com celular, gastando com viagem, É, pô, abre mão de uma coisa e investe em algo que vai com durar certeza. para sempre e que faz parte do teu dia a dia, né, que é a tua imagem. Eu sei que tu tens o teu horário aí, tu é um cara bem ocupado e teus pacientes estão te aguardando, mas eu não posso finalizar essa conversa sem perguntar para ti, de todos esses atendimentos, mais de 1.500 atendimentos aí, qual foi o mais desafiador pra ti? O mais desafiador, cara, não teve um assim que foi desafiador, que foi. Ou o que mais te marcou? Teve algum. Ah, vários me marcaram ali, né? Mas teve um caso de um cara que foi fazer o procedimento, e aí o que que aconteceu? Ele chegou na clínica para fazer uma consulta, eu fiz a consulta com ele, e aí ele comentou. Tipo assim, eu só poderia fazer esse procedimento na sexta-feira, porque eu só vou ter uma folga no sábado e depois eu não tenho mais folga. E, cara, foi com um tênisinho velho, assim, uma roupinha meio rasgada, assim, sabe? Daí eu Uhum, disse, tá, aquele pré-julgamento, vamos dizer assim, né? E aí ele disse, mas eu não vou poder fazer porque o meu cartão só vira segunda e a minha folga é sexta. uhum, Daí eu disse, não, cara, mas esse é o problema? Ele disse: "Não, esse é o problema. Então tu vem fazer na sexta e passa o cartão segunda". Entendeu? Mas o senhor vai confiar em mim assim? Eu disse: "Cara, se tu me tirar de um lado, Deus me dá do outro, vem fazer e vamos resolver o teu caso", porque eu vi que ele estava. Aí ele chegou na sexta e, cara, eu saí de casa, o meu pai tinha farmácia, né, uhum. na nossa cidade lá, que é em Gravataí. E o meu pai ajudou muita gente. E eu sempre tive isso e sempre acompanhei essa ajuda do meu pai. E como ele era um cara muito querido na nossa comunidade por diversas coisas, eu sempre tive isso dele, assim, dele, da minha família, enfim, da minha mãe também. E aí eu saí, eu acabei perdendo meu pai no Covid. E aquele dia eu saí de casa e eu acordei pensando nele, assim. E eu fui até a clínica chorando, assim, de saudade, enfim. E aí cheguei na clínica e era o cara, Uhum, esse cara que foi fazer. Daí na sexta. Daí eu disse: "Ô, cara, é tu? Não vi que tu tinha acabado, que tu marcou ali o procedimento e tal". Ele: "Não, se o senhor não quiser fazer, tá tudo bem". Eu disse: "Não, cara, eu te falei que eu ia fazer, vamos fazer". E aí, cara, durante o procedimento que eu estava fazendo com ele, a gente estava conversando e veio uma voz assim na minha cabeça, assim, mais nítido, assim: uhum, "Não cobra". Daí eu fiquei naquilo, sabe? Eu disse: "Pá, não cobra". Aí fiquei pensando daqui a pouco de novo, não cobra. Eu disse, não vou cobrar, uhum. vou obedecer essa voz, né? E aí terminou o procedimento, aí eu dei o espelhinho para ele, ele se emocionou ali, começou a chorar, e aí eu disse, né, até eu falo no vídeo, esse vídeo teve muitas visualizações no TikTok que eu acabei postando. Por quê? Porque era um cara que colava as orelhas com Super Bonder. E eu tenho Nossa. muitos casos de pacientes que colam as orelhas com Super Bonder.
E aí eu ainda falei assim, pô, ele tá chorando, ele nem sabe da notícia que eu vou dar pra ele ainda. Uhum. Daí ele começou a chorar quando ele se recuperou, assim, eu disse, esse vai ser um presente meu aí pra ti. E aí depois, cara, ele acabou me contando um monte de coisa, né? Quando eu desliguei realmente o telefone, foi aí que ele começou a realmente a chorar muito, assim, Uhum. porque ele disse, cara, tu nem sabe que o meu maior problema nem são as orelhas. Daí eu disse, é mesmo, é o que então? Uma filha com leucemia, com 13 anos, com 19 quilos, que ela não pode nem fazer o transplante, Meu Deus. porque ela não é tão fraquinha que ela não adianta fazer o transplante que ela não vai aguentar. Uhum. E o que só nos resta para nós é a oração. E aí tu vem e me dá esse presente agora, né? Porque ainda com toda a dificuldade que eu passo, ainda tenho a minha autoestima que eu gostaria de ter arrumado as minhas orelhas antes e tal, né? E aí ele me diz, cara, eu sou um cara, tenho 2 filhos, ganho R$ 1.200 por mês, né? E eu disse, pô, então a voz era para ti, a voz era isso aí. Então foi uma das coisas que me marcaram muito, assim, esse atendimento dele, sabe? E aí, através disso, foi que eu montei um projeto social que se chama Orelhas do Bem. Uhum. E hoje eu acabo do meu bolso aí fazendo muitos procedimentos desses gratuitos. Pô, que bonita história, que bela história. Nada é por acaso, né? E eu acredito muito na voz de Deus e no direcionamento. E a vida não se trata sobre dinheiro, né? O dinheiro ele é passageiro. Nós somos só mordomos, né? De tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E é muito sobre isso, né? De levar um pouco de autoestima, de levar um pouco de felicidade para as pessoas. E, pô, tenho certeza que esse gesto aí com esse pai foi algo muito significativo para Nossa, ele, assim como esse belo trabalho aí. Te parabenizo e sou muito a favor de mais empresários ter essa iniciativa de não pensar apenas em reter e construir grandes fortunas, mas também de devolver um pouco para aqueles que mais precisam, né. Então, um belo trabalho, inclusive vou estar deixando, linkado, não sei se tu publica nas tuas redes sociais, tu já tem algo direcionado para isso também, mas vamos estar colocando aqui todos os canais para você estar acompanhando aí todas as histórias. Pô, é uma história mais emocionante com outra, já fica a sugestão aí de estar acompanhando aí o Instagram do Dr. Matheus. Meu amigo, queria agradecer demais por essa participação e parabenizar mais uma vez por esse trabalho, um trabalho tão bonito, a gente vê tantas pessoas sendo impactadas e esse projeto magnífico aí de estar levando um pouco dessa autoestima àqueles que não têm condição, né, de poder estar fazendo os procedimentos. com certeza, quero agradecer. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui falando do meu trabalho, falando dos procedimentos, falando do método que a gente, né, hoje aplica nos pacientes e fico à disposição aí, né? Se alguém que está assistindo sabe que tem alguma família, alguém que precise realmente fazer esse procedimento e que não tenha condições, me coloco à disposição para estar ajudando aí. E também para os amigos que têm interesse de fazer o procedimento ou conhece um amigo que sofre, um amigo, uma amiga que sofre com isso e não tinha uma solução, agora já tem, já pode estar encaminhando esse vídeo para eles. Antes de finalizar aqui, gostaria de estar deixando uma lembrancinha para o doutor aí, sabendo que tu é um homem que preza pela sua saúde, então um presentinho aqui dos nossos amigos da Chá Real, a Olha aí, empresa de chá mais um, já ganhei mais dois dele. antiga do Brasil, para estar Obrigado. fazendo parte aí do teu dia a dia aí, Legal. tá ajudando na tua saúde. Tá aqui. É isso? É isso então para você que nos assistiu até agora. Fique ligado aqui nas redes do Dr. Matheus e também se inscreva no nosso canal, tem conteúdo inédito toda semana. Curta esse conteúdo, deixa aqui no comentário aquele seu amigo que precisa do procedimento. Nos vemos numa próxima. Até mais.